Caro aluno, cara aluna, hoje você vai aprender a resolver exercícios envolvendo movimento uniformemente variado, ou seja, exercícios de física envolvendo aceleração ou desaceleração. Será que é só aplicar na fórmula? Mas se for só isso, que fórmula usar? Não é bem assim. Existem alguns passos necessários para que você resolva um exercício desse tipo. E é isso que nós vamos ver hoje. Muito bom. Para começar, o que fazer? Veja o seguinte: é necessário entender a história. O que o exercício está contando? Imagine a situação. Veja-se na situação. Entendendo a história, você vai verificar se todo o trecho é de velocidade variável, seria um movimento uniformemente variado, com a mesma aceleração. Será que existe algum trecho com velocidade constante? Então você vai verificar isso. A partir daí, você vai escrever todas as formas, tá? Todas as formas que estão envolvidas no exercício. E é lógico que é fundamental você entender o que significa cada coisa, tá? O que significa cada símbolo. Por exemplo, S é a posição do objeto num determinado instante. S0 é a posição inicial, ou seja, a posição no começo desse objeto. E temos o deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial. T, o tempo. V0, a velocidade inicial. V, a velocidade num certo instante. E não confundir V e V0, que são velocidades instantâneas, velocidade em determinados instantes, com Vm, que é a velocidade média. E A é a aceleração. Aqui uma nota também, que é importante lembrar como transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Lembrando, dividir por 3,6 de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas, se você não lembrar disso e não souber por que dividir por 3,6, há uma outra aula nesse canal onde eu explico como e por que você passa de quilômetros por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Muito bom. Então, sabendo isso, agora vamos pegar um exemplo. Um carro percorre a distância de 150 metros entre dois pontos de uma estrada, A e B. Já vou começar desenhando a situação, é mais fácil de visualizar. Então, tem aqui uma estrada. Inicialmente, um ponto A, que está aqui, e um ponto B, que está aqui. A distância entre eles é 150 metros, ou seja, o carro percorre isso. Isso aqui é um deslocamento. ΔS é igual a 150 metros. Só que ele passa da velocidade de 72 km por hora para 36 km por hora. Aqui ele fala velocidade escalar. Por enquanto, não se preocupe com essa palavra aqui. Isso é para diferenciar de velocidade vetorial. Entenda como o valor da velocidade, que passou de 72 para 36. Então, nós sabemos aqui que a velocidade no ponto A, 72 km por hora, vou escrever já em metros por segundo, dividindo por 3,6, 20 metros por segundo. A velocidade no ponto B, 36 km por hora, em metros por segundo, vai dar 10 metros por segundo. Aceleração escalar constante, não se preocupe com essa palavra escalar. Importante que a aceleração é a mesma. Quer dizer que a velocidade é a mesma? Não. Aceleração constante quer dizer que ele vai variando a velocidade sempre no mesmo ritmo. Mantida a aceleração constante,
Determine a distância que o carro percorre a partir do ponto B até parar. Ah, então tem um outro trecho aqui, ó. Aqui o ponto B e aqui um outro ponto que eu vou chamar de C. Até parar, então a velocidade em C vale 0. E a velocidade em B, nós já vimos aqui, 10 metros por segundo. E ele quer saber esse deslocamento aqui, ΔS. ΔS no segundo trecho, porque ele quer a distância que o carro percorre a partir do ponto B até parar. Distância, deslocamento, são a mesma coisa? Não, não são. Podem até ser, podem ter o mesmo valor, que é o que acontece aqui, quando o móvel, o objeto não muda de sentido. Também temos uma aula onde falamos sobre a diferença entre distância e deslocamento. O caso aqui, essa distância vai ser o deslocamento dele. Muito bom. Então, eu quero saber esse deslocamento. E tenho duas velocidades aqui, ó. Nesse segundo trecho, no início, a velocidade 10 metros por segundo. No final, 0. Então, posso dizer que nesse trecho, a velocidade inicial 10 metros por segundo, a velocidade final 0. E eu quero saber o deslocamento. Aí surge a pergunta: que fórmula usar? Nesse ponto, pause o vídeo, veja que dados nós temos e qual a equação que mais se adequa a isso. Você vai ver que nenhuma. Por quê? ΔS, V0, ou eu uso essa aqui, ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2, mas eu não tenho tempo. Ou uso Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, mas também eu não tenho aceleração. Então, eu vou precisar achar a aceleração. Voltamos para o começo, aqui, ó, para o primeiro caso aqui. Nesse caso, temos o deslocamento, temos essa velocidade aqui, VA, que é a velocidade inicial desse trecho, 20 metros por segundo. E VB, que é a velocidade final, 10 metros por segundo. Mas você não tinha falado que VB era a velocidade inicial deste trecho, mas é a velocidade final deste trecho. Cuidado, por isso é importante entender a história, tá? Não adianta só decorar, tá? Então, o carro vai de A até B. Então, B é o ponto final do primeiro trecho. V. Agora, o mesmo exercício. Temos V0, V, ΔS, quero achar a aceleração. Por quê? Sabendo a aceleração, eu uso no segundo trecho. Pause o vídeo e veja que fórmula aparece. Que fórmula aparece a aceleração, a velocidade final, a velocidade inicial e o deslocamento. Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Muito bom. Vamos achar a aceleração aqui. V, 10 ao quadrado. Vou fazer na folha de baixo, tá? Para ficar mais bonitinho aqui. Apagando. Aqui. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Velocidade final, 10 metros por segundo. Deslocamento,
150 metros. E eu quero descobrir quanto vale a aceleração. Vamos usar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Agora sim, substituindo na fórmula. V, 10. 10 ao quadrado. V0, 20. 20 ao quadrado. Mais 2 vezes A. Vamos descobrir. ΔS, 150. Vamos fazer as contas para achar a aceleração. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 2 vezes 150, 300, 300A. Equação do primeiro grau. Eu tenho que isolar o A aqui. Lembra, na matemática, como se fosse um X. Para começar, 400 vai passar para o outro lado. 100 menos 400 é igual a 300A. Então, 300 vezes A. 100 menos 400, menos 300, é igual a 300A. Agora que isolar o A, passo 300 dividindo. Menos 300 sobre 300, que é igual a aceleração. 300 por 300 dá 1, portanto a aceleração vai ser igual a menos 1 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa? Sim, pode ser sim. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, quer dizer que o carro está parando. Exatamente isso que acontece aqui. Ó. Tá? Nós temos, aqui vamos voltar para a história, a velocidade passa de 72 km por hora para 36 km por hora. Então ele está parando. Se a velocidade é positiva e ele está parando, a aceleração tem que ser negativa. Exatamente isso. Muito bom. Então a aceleração que nós descobrimos é menos 1 metro por segundo ao quadrado. Menos 1. Que se mantém no segundo trecho. A é igual a menos 1 metros por segundo ao quadrado. Agora, segundo trecho, temos velocidade inicial, velocidade final, aceleração e quero saber o deslocamento. Que equação que forma nós vamos usar? De novo, pause o vídeo e pense um pouco. A mesma, Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Tá? Então, temos a velocidade inicial, a velocidade final, o deslocamento, e eu quero saber eu quero saber o deslocamento, né? Temos a velocidade inicial, a velocidade final, o deslocamento, e quero saber o deslocamento. Então, velocidade inicial, nesse caso aqui, 10 metros por segundo. A velocidade final, 0. Aceleração, menos 1 metro por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual é o deslocamento. Neste trecho. Então, aplicando Torricelli, de novo, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V ao quadrado, 0. V0, 10. 10 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 vezes ΔS. 0 é igual a 10 ao quadrado, 100. Mais com menos, menos
2 ΔS. Menos 2 ΔS, passo para o outro lado, 2 ΔS é igual a 100. Passo 2 dividindo, ΔS, 100 dividido por 2. Portanto, ΔS vai ser igual a 50 metros. Ou seja, o carro percorreu 50 metros, desde que ele tinha a velocidade de 36 km por hora até atingir a velocidade de zero, até parar. Então, descobrimos o deslocamento aqui. Tá? É isso. Veja. Exercício de movimento uniformemente variado. Entender a história, às vezes a história não é tão simples, que é o caso aqui, ó. Temos duas fases aqui. De início, de 72 km por hora para 36 km por hora. Depois, nós temos outra fase em que o carro vai de 36 km por hora para até parar, tá? Até velocidade zero. E é esse deslocamento que ele quer descobrir. Portanto, duas fases. Na primeira, achamos a aceleração. Depois, usamos essa aceleração para achar o deslocamento na segunda fase. É isso. É muito importante seguir esses passos. Entender a história, entender os conceitos, usar os conceitos. Escreva os dados. Escreva aquilo que ele quer. E aí, finalmente, você vai conseguir resolver. É isso que nós temos por hoje e até uma próxima.